Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro conteúdo em vídeo que eu resolvo trazer aqui. E a pedido de algumas pessoas no Instagram que queriam entender como era a minha linha criativa e como era o meu processo para a criação de uma imagem, eu resolvi trazer um OpenPSD e um dos projetos mais complexos do meu portfólio, que é o do Jeep Renegade. Nesse projeto a gente consegue absorver conteúdos de perspectiva, conteúdos de retoque criativo e chegar a um resultado final bem interessante de um anúncio com qualidade de veiculação nacional. Vamos lá conferir todo o passo a passo para a criação desse projeto? A imagem final é essa daqui. E aí hoje eu vou fazer um passo a passo mostrando como eu cheguei nesse resultado, mostrando layer por layer qual foi o meu pensamento, qual foi o objetivo, quais efeitos eu utilizei para chegar em cada objetivo. Mas antes disso, eu sei que muita gente vai perguntar sobre os assets que eu utilizei nesse projeto. E eu vou deixar no primeiro link da descrição essa pasta aqui, que é uma pasta no Drive onde vão estar todos os assets que eu utilizei nesse projeto. Tem alguns assets do Shutter, tem alguns assets que estão em vetor, como o caso da poeira. Eu deixei também minha pasta de flare completa, ou seja, aqui tem, além dos flares que eu usei no projeto, tem muitos outros que eu costumo usar bastante. Alguns flares mais de detalhes para esses pontos específicos aqui. Para caso você queira criar ou esse projeto, ou fazer projetos parecidos para a mesma área, voltada para o setor de veículos. O site que eu recomendo para baixar as imagens de veículos é esse daqui. Eu também vou deixar aí na descrição. Aqui você consegue vir em Brands e você consegue clicar na marca do carro que você quer e ver de acordo com o ano, tipo todos os modelos de BMW que eles têm imagens de 2023, 2022, 2021 e assim sucessivamente. Aqui, ó, então uma infinidade de carros de vários modelos. Então você consegue baixar e ver o que casa mais com o seu projeto. Aqui, por exemplo, eu comecei baixando esse modelo aqui porque era da cor que eu queria, uma cor mais parecida com a que eu queria chegar, mas eu não gostei da perspectiva. Tentei esse outro aqui, também não curti a perspectiva. Por fim, esse daqui foi o que eu escolhi, o que eu utilizei lá no projeto. No mais, eu vou deixar também o arquivo final em PSD, é um arquivo bem grande, mas é interessante que vocês só abram o arquivo depois de ter assistido todo esse OpenPSD, onde eu vou comentar detalhe por detalhe, que aí quando você abrir o arquivo, você vai conseguir entender melhor o que é cada coisa e por que ela está ali. O primeiro passo, sempre que eu vou iniciar um projeto, é buscar referências. Esse projeto ele surgiu dessa imagem aqui. Eu vi essa imagem e achei extremamente linda, gostei muito de como estava a tonalidade do mar, o céu, o carro com esse aspecto aqui de blurry, se movimentando, e eu disse, tá, eu quero fazer algo que seja nesse estilo. E aí eu comecei a ver um pouco mais imagens sobre carros e coisas do tipo, e as melhores imagens eu vou salvando e guardando como referência. Quando eu vi isso daqui eu achei muito interessante essa transição de dois ambientes, então eu falei, tá, eu quero fazer alguma coisa que tenha essa transição também. Só que o Renegade ele não é um carro voltado para neve nem para nada do tipo. E aí eu comecei a ver um pouco das propagandas dele, vi que ele tinha essa vibe de trazer um pouco mais do off-road na sua versão 4x4, etc. Então eu disse, tá, eu vou fazer nesse estilo uma coisa que ele passe da estrada para uma estrada de terra. Que não seja tão brutal, que seja mais sutil, mas que passe essa ideia. E aí, dos Renegades, a cor que eu acho mais bonita é o cinza chumbo. Não desse modelo aqui especificamente, esse é um modelo um pouquinho mais antigo, acho que ele é 2016. Mas é uma cor bem parecida com essa, então salvei esse daqui para ter uma referência de cor que eu queria do carro. Esse daqui eu salvei porque eu achei muito interessante como estava aqui essa parte da roda, como estava a poeira na roda. E disse, tá, isso aqui vai ser uma boa referência para mim no futuro. Esse outro daqui, pelo mesmo motivo, queria ter essa noção de como funciona, de como sujar. Você pode ver aqui, ó, tem umas pequenas sujeiras no carro relacionadas a isso. Esse daqui também foi outra imagem que eu achei muito bonita e eu salvei principalmente por esse blur que ele acontece aqui nas laterais, mostrando, dando essa ênfase ao movimento. E por último eu salvei esse daqui para ter uma noção de como funciona a estética publicitária e direção de arte da Jeep. E aí você pode ver, ó, esse daqui é bem parecido com o que eu coloquei lá no projeto, as marcas, como ela fica posicionada. Dei uma olhada em alguns projetos e esse daqui eu deixei salvo. Diante disso, eu vou para a parte do Photoshop, onde a gente começa a dar vida a tudo isso. Após ter noção das referências e saber mais ou menos para onde eu quero ir, o próximo passo que eu faço se chama Sketch. É desenhar, é colocar, seja de qualquer forma, aqui no Photoshop, o que é que eu quero fazer e como eu quero fazer. Porque eu nunca deixo de fazer essa parte aqui. Quando eu tenho a tela 100% em branco e eu só tenho as minhas referências,
E aí eu vou nos bancos, vou no Shutter, vou no Envato, vou no Flickr, vou no Adobe Stock, seja onde for, buscar assets, eu perco muito tempo procurando o asset que eu vou julgar perfeito. E aí eu nunca sei exatamente qual asset usar, porque eu tenho na minha mente ali as referências do que eu quero fazer, mas eu não tenho exatamente o que eu preciso. Quando eu venho aqui e faço um sketch, seja ele feito à mão, como esse daqui, em que eu peguei o iPad e fiz todo o desenho do que eu planejava, que eu ia ter o produto com foco aqui no meio, eu ia ter as montanhas e plantações lá atrás, eu ia ter aqui as nuvens, os pássaros, alguns grãos de café, aí eu ia ter aqui uma xícarazinha, que estava saindo uma fumaça do café, a planta aqui, tudo isso, eu consigo saber exatamente do que eu vou atrás. Eu tenho aqui a minha ideia base, do que eu vou precisar ir atrás, e eu vou indo atrás exatamente de asset por asset, o que vai encaixar nessa minha cena aqui. Quando eu deixo isso 100% em branco, sem saber o que eu vou fazer, só sabendo qual é o produto, eu termino perdendo muito tempo. Então é interessante sempre você praticar isso, de fazer esse sketch. Ele pode ser tipo desenhado num papel, desenhado na mesa digitalizadora, num iPad, ou, como foi o caso aqui que eu fiz no estudo do Jeep Renegade, eu simplesmente fui fazendo aqui dentro do Photoshop mesmo a perspectiva do que eu queria, tá? Eu quero que tenha um mar, então peguei um azul aqui, pintei tudo de azul e tá, esse aqui vai ser o meu mar. E agora eu preciso definir qual vai ser a minha linha do horizonte para o céu. Venho aqui, fiz uma seleção, tá? Quero que a linha do horizonte seja mais ou menos aqui. Criei um novo Solid Color, botei uma cor que representasse para mim aqui o céu, que eu sabia que isso aqui ia ser o céu. Agora eu preciso fazer a pista. Eu queria que a pista tivesse essa perspectiva, que já era para casar com o carro que eu tinha escolhido, que era esse daqui. Eu joguei o carro aqui de forma bem brusca, antes, só peguei a imagem original e joguei ela aqui. Deixa eu abrir aqui a imagem original pra gente, que eu posso mostrar para vocês. Esse daqui. Eu peguei a imagem do carro, joguei ela aqui e fui definindo uma perspectiva mais ou menos como eu queria que fosse em cima dela. Se for ver aqui, ó, ela vai casar, vai bater bem essa perspectiva com isso daqui. Defini como seria a pista, agora eu vim para os outros pontos, que seria o guardrail. Inicialmente eu estava com a ideia de fazer 2 guardrails, como tem aqui na referência da imagem. Mas vocês vão ver que durante o processo eu dei uma mudada. Mas é essencial a gente fazer essa primeira parte do sketch. Colocar no papel, colocar a nossa ideia de forma bem brusca, assim, bem simples, só para que a gente possa ir atrás dos assets de forma mais assertiva. Depois de ter a ideia bem definida, eu comecei a procurar os assets que eu iria utilizar para compor a imagem. Eu sempre gosto de começar fazendo toda a parte do BG para depois inserir o produto e ir colocando ele ponto a ponto. Então, a primeira coisa que eu fui atrás foram os assets que eu ia utilizar na parte de fundo. Eu achei esse mar aqui, que eu gostei bastante, gostei desse ponto de iluminação dele. Achei também essa estrada, para ser utilizada como a estrada principal. Gostei da textura do asfalto, eu não gostei muito dessa linha aqui, mas isso era coisa fácil de se tirar. Essas duas linhas, qualquer uma das duas aparecesse, ia ser bem fácil para se remover. Peguei essa imagem para utilizar para fazer o guardrail. Foi uma imagem assim, com a qualidade muito alta, em que eu podia, no meu caso eu ia duplicar para transformar ela em duas, mas no final terminei preferindo deixar só uma. E peguei essa imagem aqui para utilizar na parte da estrada de terra. Gostei bastante do que ela tinha aqui no BG e gostei muito da estética da estrada aqui, com esses cascalhos ao redor, uma coisa bem mais mato assim. Diante disso eu comecei definindo, tá? Eu vou querer aqui definir um ponto onde vai começar a minha estrada de terra e vai ter a minha estrada principal. Eu quero que a estrada principal ela seja o principal ponto de apoio da minha imagem. Então eu só quero que a parte traseira do carro vá pegar nessa parte da estrada de terra. Então eu quero, e aqui vai ter bastante direção de arte, então eu quero só um pouco da estrada de terra só na parte traseira, então ela vai aparecer bem menos, proporcionalmente uns 30% aqui, e todo o resto vai ser a imagem da rodovia mesmo. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei vindo fazer a parte da estrada de terra. Vou tirar a visualização de tudo aqui para que eu possa mostrando para vocês ponto a ponto o que foi que eu fiz. Comecei puxando a imagem para cá. E aí vocês vão ver que
Tá, eu cheguei aqui, olhei essa imagem e falei, eu preciso achar o melhor ponto dessas montanhas pra mim em relação a isso. Então o que foi que eu fiz? Eu criei uma máscara na imagem, desvinculei aqui a máscara da imagem, assim eu posso mexer, ser livre para conseguir mexer nela e definir o que eu vou utilizar nesse plano de fundo. E aí se você for ver, a pista aqui, a parte da estrada, ela fica numa perspectiva completamente diferente. Então o que foi que eu decidi fazer? Eu não quero ter ela nessa perspectiva aqui muito em cima, porque eu acho que o meu objeto do fundo aqui, as minhas montanhas vão ficar muito altas em relação ao que eu defini da perspectiva do horizonte. Então o que foi que eu fiz? Eu desci ela, fiz aqui, selecionei o que eu achava que era o melhor take dela, que é essa passagenzinha, para pegar só essa parte das montanhas, e dei um leve blur. Vim aqui, ó, Field Blur, 10 pixels, bem de leve, só para deixar um pouquinho de leve blur para mostrar que aquele objeto está distante. E agora eu preciso trazer a estrada aqui para frente. Como foi que eu trouxe essa estrada? Inicialmente, eu dupliquei a imagem, aquela minha imagem lá de fundo, inverti ela para que ela pudesse casar com o que eu estava querendo. Vocês viram aqui que a imagem original, a pista vem da esquerda para a direita. Eu queria que ela fizesse o inverso, viesse da direita para a esquerda. Então eu inverti, cortei de forma bem brusca só a parte da estrada aqui, como eu já tinha definido lá o que ia ser meu fundo. Como é uma imagem que o que ia casar atrás dela ia ser outra parte dela, não ia ter muita diferença, eu não precisei fazer um corte muito detalhado. Eu fiz assim de forma bem brusca mesmo, com a própria ferramenta aqui de Path Tool. Fui fazendo bem brusco, defini um fio alto e cortei. Depois que eu fiz esse corte, eu vim e fui ajustando a perspectiva dela para que ela casasse perfeitamente com o meu sketch lá embaixo. Quando ela casou com o meu sketch, você pode ver aqui, ó, não dá para ver tanta diferença na transição daqui para aqui. Quando ela casou perfeitamente, o que foi que eu fiz? Se vocês forem ver lá aquelas referências, tinha as referências de blur de movimento. Então eu queria dar esse blur de movimento para essa estrada aqui. Eu queria mostrar que o carro estava em movimento, ou seja, a câmera, quando ela ficou focada no veículo, a estrada ficou em blur. A estrada estava mostrando que o veículo estava se movimentando. Então eu vim aqui e adicionei um Path Blur, que é aqui em Filter, Blur Gallery, Path Blur. É um blur bem simples, só para ter esse efeito aqui de que o carro estava andando, que a pista estava em movimento. Mas aí eu achei que o efeito ficou o quê? Muito forte. Então o que foi que eu decidi fazer? Eu vou tirar o efeito em alguns pontos onde o pneu do carro vai estar tocando e eu quero que ele esteja mais nítido. Então eu dupliquei essa imagem, excluí o meu blur, criei uma máscara e pintei só as áreas que eu queria deixar nítida. E aí ficou nesse resultado aqui. Pronto, feito isso, eu já tinha a primeira parte, que era a estrada de terra. E aí o que é que eu vou fazer com a estrada de terra? Eu preciso começar a corrigir as cores dela. Eu começo com um Resaturation só naquela área da montanha. Então eu fiz uma máscara aqui bem à mão livre mesmo, só para definir essa área da montanha. Diminui um pouco a opacidade dela, só para deixar ela um pouco mais lavada e mostrar que ela estava distante da cena, que ela estava bem ao fundo. Depois vim em toda a cena com o Selective Color e deixei na tonalidade que eu queria. Vou deixar aqui caso vocês queiram ver. Eu mudei os vermelhos, mexi um pouquinho nos amarelos, nos verdes também mudei um pouquinho. Como essa parte aqui dos verdes estava bem escura, eu consegui trabalhar aqui no black, mexendo um pouquinho nos verdes. No azul a gente não tem nada de azul na imagem, então não mexi em nada. No magenta também não. Mexi um pouquinho nos highlights. Nos tons neutros, também eu mexi no preto, um pouquinho no ciano. E nos tons escuros foi o que eu mais mexi. E aí, antes e depois do Selective Color, a gente tem uma imagem com uma saturação bem mais avermelhada. E aí, por último, eu olhava aqui a pista e eu sentia falta de um contraste nessa área. Eu tava achando que essa área estava pouco contrastada, não estava dando muita alusão à pista em si, à estrada de terra.
então precisava deixar um pouquinho mais contraste. Eu criei uma curva, peguei os meus tons aqui, dei uma puxada de leve e criei uma máscara e selecionei só a área da estrada, porque eu não queria que isso daqui estivesse em toda a minha imagem. Eu queria só nessa parte aqui da estrada. Então eu vim aqui e pintei só a parte que eu queria. Resolvido, eu já tinha toda a minha parte da minha estrada de terra. Agora eu precisava vir para a parte mais complexa, porque ia envolver estrada, ia envolver começar a botar a parte do fundo do mar e mexer um pouco no céu dele. Tá. Aí agora a gente vem para a parte da estrada de terra, tá finalizada, a gente vem para a parte da estrada de asfalto. Nela já é um pouco mais complexo. O que foi que eu fiz? Eu comecei definindo a parte da praia em si. Puxei a imagem da praia para cá. Se vocês forem ver, ela tem aqui esse sol muito forte do lado direito, e eu queria que esse sol fosse totalmente, que ele fosse o principal ponto de influência no carro, ele que vai definir todos os flares. Então o que eu comecei fazendo foi simplesmente espelhando a imagem e colocando ela dentro daquela perspectiva que eu tinha definido. Então eu vim aqui com a ferramenta de distorção, fui distorcendo até ela chegar na perspectiva que eu queria. Não precisava ficar exatamente perfeito aqui, porque eu sabia que o carro ia estar em cima, mas eu queria que ele tivesse essa perspectiva descida aqui do horizonte. Só que aí eu comecei a olhar para esse flare e eu disse, nossa, tá muito forte esse círculo aqui, eu quero dar uma leve diminuída dele. Então eu criei uma nova layer e vim com a minha ferramenta de carimbo ajustando o que era pontos fortes nessa layer, ou de Healer Brush, por exemplo. Eu coloco aqui sempre all layers, ou seja, ele vai marcar todas as layers, e aí eu vou de forma bem simples tirando a força desse flare que eu tenho aqui principal. Depois que eu deixei esse flare mais leve, ele não estava incidindo tanto aqui na água, por exemplo, eu comecei a fazer os ajustes de cor. Primeiro, eu puxei um pouco mais de contraste com a curva. Depois eu vim com o Hue Saturation, tirei bastante a opacidade e um pouquinho da iluminação, estava achando ela um pouquinho estourada. Então tirei bastante da iluminação, bastante da opacidade, da saturação e um pouquinho da iluminação. E mexi um pouquinho no tom dela. Eu queria deixar aquele tom mais parecido com a minha primeira referência lá. Se você for ver, ela tinha um tom muito forte, eu queria deixar um tom de azul, um ciano mais leve, mais lavado. Por último, no Selective Color, eu fiz todos os ajustes para que ela tivesse o contraste que eu queria. Mexi muito nos neutros, mexi um pouco nos brancos, mexi bastante nos azuis. Se você quiser pausar aí para ver cada uma dessas configurações, ou você pode ver também no PSD que eu vou deixar aqui na descrição. Mas no final, a praia, eu tinha isso daqui. E essa refração aqui, vou comentar mais pra frente, mas o que ela se trata é a refração do vidro do carro. Mais pra frente a gente dá uma olhadinha nela. E agora eu precisava, para finalizar o meu fundo, trazer o que seria a estrada de asfalto. Então eu peguei lá o meu arquivo da estrada de asfalto, ele já foi um pouquinho mais complexo de fazer colocar ela nessa perspectiva. Então eu cortei só o que eu queria da estrada, ignorei todos os prédios que tinham lá no fundo, cortei tudo que eu queria na estrada, coloquei ela na perspectiva que alinharia aqui com a minha imagem. Depois eu vim e fiz a limpeza do que eu não queria da parte dessa linha aqui. Simples, eu só venho aqui, clico e vou limpando, porque eu não queria essa linha branca que estava aparecendo lá na minha imagem. Depois que eu fiz essa limpeza, eu peguei e transformei em um Smart Object para que, se eu precisasse editar, como eu estou editando aqui agora, eu só fizesse clicar dentro dela de novo. Clicar dentro dela de novo e eu conseguiria fazer todas as edições de acesso a isso. Depois eu vim aqui e fui ajustando a tonalidade dela. Ajustei um pouquinho a curva, ajustei um pouquinho o Selective Color, mexendo para deixar esse tom, essa entrada de luz mais azul, voltada do mar, e cheguei nesse resultado aqui. Então, para mim, eu já tinha o que eu queria de plano de fundo perfeito. Criei só uma linha aqui para fazer essa divisão,
mas o que eu tinha de BG, o que eu queria de BG era isso daqui e pra mim já estava perfeito. Próximo passo vai ser entrar aqui na parte do céu. Para essa parte do céu, eu queria que as duas imagens tivessem o mesmo céu, só que elas têm perspectivas de luz diferentes. Então o que foi que eu fiz? Eu iniciei puxando a imagem que eu selecionei lá do céu, inverti ela para que o ponto de luz ficasse o mais próximo possível do que era o ponto de luz na minha imagem aqui da praia, na parte do mar. E com a máscara eu fui cortando tudo que eu não desejava relacionado a essa imagem. Então deixei só, literalmente, aqui o céu. E ele já casou super bem. Fiz a mesma coisa para a parte da estrada de terra. Redimensionei para que o ponto de luz ficasse mais próximo do que eu tinha ali na minha imagem. Deixei o céu para ficar com uma textura legal. E cortei para deixar só aparecendo dentro dessa área. E aí, para dar esse efeito de fog um pouquinho mais publicitário, eu só criei um Hue Saturation e diminui bastante a saturação dele. Ficar esse céu com uma cor mais lavada. O céu então é bem simples e foi somente fazer isso daqui eu já tinha esse resultado que para mim estava super interessante relacionado ao céu. Quando eu coloco o carro aqui, ele casa muito bem essas cores. Chegamos agora na parte do guarda-reio, que já foi algo que não foi tão complexo de se fazer. O que eu fiz foi só pegar aquela imagem que eu tinha lá do guarda-reio e duplicar para deixar ele um pouco maior, ou seja, cortei a imagem original, dupliquei as duas imagens cortadas, transformei nisso daqui, trouxe como um Smart Object, joguei aqui dentro e coloquei na perspectiva que eu tinha lá no meu sketch no início do projeto. Eu inicialmente queria fazer com os dois, só que eu percebi que se eu colocasse os dois ia ficar muito grande, ia roubar muito da minha cena aqui atrás. Eu queria estar mostrando esses barquinhos, eu queria ter essa parte mostrando os navios aqui atrás, mostrando os barcos passando. Então eu decidi deixar somente uma linha de guarda-reio. Depois que eu posicionei ele aqui, eu só fiz os cortes para que ele entrasse atrás da minha imagem da estrada. Ele entrando atrás da minha imagem da estrada, eu comecei a fazer os alinhamentos de iluminação. Eu criei uma nova camada aqui para dar um pouco de volume para ele. Então como foi que eu fiz isso? Criei uma nova layer, venho aqui em preenchimento ou Shift F5, coloco 50% cinza, deixo o Blend Mode em Overlay, e aí com o meu pincel, tudo que eu pintar de branco, ele vai entrar mais luz, tudo que eu pintar de preto, ele vai ficar com menos luz. Então através disso eu fui moldando até chegar nesse volume que eu tenho aqui. Se eu tirar ela do overlay, dá pra ver como foi que eu fiz a pintura. Pintei aqui de preto, aqui um pouco de preto, ali também um pouco de preto, aqui eu dei um pouco de branco para entrar essa iluminação aqui e cheguei nesse ponto. Depois eu vim com o Hue Saturation e aí eu diminui um pouquinho a iluminação, como ela tá, a luz está vindo aqui de trás. Do meu ponto de vista aqui fica um pouco mais escuro, então diminui um pouco a iluminação, ajustei aqui um pouco lá atrás, eu queria deixar mais escuro para não chamar tanta atenção, então eu criei uma layer ali e pintei bastante de preto só para deixar um pouco mais escuro. Aqui ó, quando eu coloco o carro aqui não tá tão escuro, chama muita atenção esse guarda-reio. Quando eu deixo aqui um pouco mais escuro, ele chama bem menos atenção. Depois ajustei a luz lá na parte de terra com o Selective Color, deixando aqui o guarda-reio num tom mais avermelhado para que ele se encaixe nesse mood. E aqui nessa outra parte da praia, deixei o Selective Color também para deixar num mood mais azulado. As configurações que eu usei foram essas daqui. Mexi aqui no ciano, no blue nada, mexi um pouquinho nos neutros e mexi um pouquinho nos blacks. E aqui eu mexi no black, neutro, um pouco nos highlights e bastante aqui no vermelho. Pronto, aqui eu já tinha toda a base do guarda-reio. Depois disso, eu só selecionei aqui o que seria a minha forma do guarda-reio, criei um objeto com ele, na cor que eu queria de sombra. Vim aqui, ó, peguei um pouquinho da cor de sombra que seria aqui, ó. Esse é meu ponto de sombra. Joguei ele para cá, transformei num objeto inteligente. Transformei num objeto inteligente.
e fui posicionando para que ele ficasse nessa estética daqui, como tá essa sombra. Ou seja, fui mexendo nele para que ele pegasse essa estética aqui, ó. Ele ficasse nesse ponto aqui. Depois que eu fiz, se você for ver aqui, ó, aí ele não fica 100% ligado. Mas é o que foi que eu fiz. Eu fui, criei uma máscara, apaguei aqui e criei outro ponto de sombra somente naquela partezinha ali. Mesma coisa eu fiz lá na outra área, voltada para a parte de areia. Terminando isso, o guarda-reio para mim aqui estava suficiente. A gente chega na parte do carro, que é a parte mais interessante de se brincar, de se mexer. Outro ponto aqui no guarda-reio, depois que eu coloquei o carro, eu vi que ele precisava ter esse mesmo blur que tinha aqui na estrada. Então o que eu fiz foi só adicionar aquele mesmo path blur que eu tinha adicionado aqui na estrada, eu adicionei no guarda-reio, para ele dar essa sensação de velocidade. E aí a gente chega agora na parte mais divertida, que é a parte do carro. Você pode ver aqui, ó, quando eu abro a pasta do carro, temos muitas pastas dentro dela para que a gente chegue nesse objetivo. Então, começando a ver parte por parte do carro, a primeira coisa que eu preciso fazer é colocá-lo aqui no ambiente. Então eu vim, trouxe a minha imagem original, vim com o Path Tool e fui cortando ela, aquele passo lento, mas bem direitinho, cortando cada detalhe, até chegar nesse resultado aqui. Tenho a imagem do carro cortada, posso começar a mexer nela. Primeiro, eu não queria esse azul. Como eu falei lá no início nas referências, eu queria que fosse aquele verde chumbo do Renegade verde chumbo. Do Renegade cinza chumbo. Posso até pesquisar aqui, ó. Renegade 2019, se eu não me engano. Pronto. Eu queria uma cor mais próxima dessa daqui, que é a cor que eu acho mais bonita para um Renegade em si. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui... Uma das partes mais difíceis para mim foi essa mudança de cor. Primeiro eu selecionei toda a parte do carro que era lataria, toda a parte de metal que era azul. Fiz a máscara certinho, fui fazendo com o Path Tool toda essa parte azul. E aí comecei a fazer as mudanças na cor. Primeiro eu comecei com Hue Saturation. E aí eu tirei bastante da saturação, tipo 100% da saturação. E ele já ficou nesse tom de chumbo aqui. Depois eu vim com o mixer de canais e mudei um pouco aqui os verdes, os vermelhos e os azuis. Mexi um pouco aqui no contraste também. Ele já foi ficando bem mais parecido com o que eu queria. Depois eu joguei uma curva para dar um pouquinho mais de contraste em cima dessa peça. E depois eu finalizei com brilho e contraste só para dar o tchan final. E aí o carro estava na cor que eu queria. Só que se você for ver, o azul do carro influencia em muitos outros pontos. Ele influencia aqui na parte de plástico, aqui na janela, aqui no farol, um pouco no pneu. Ou seja, eu preciso tirar toda essa influência de azul. Então o que foi que eu comecei fazendo? Primeiro as janelas. Selecionei a área da janela aqui que tinha muita influência de azul. Vim no Selective Color e fui mexendo até que ficasse no tom mais parecido possível. Só mexer aqui nos neutros, ó. Até que ficasse no tom mais parecido possível com o que eu queria para o carro. Mesma coisa foi em todas as partes de plástico. Eu criei um Hue Saturation, diminui bastante a saturação dele, e aí eu vim pintando todas as partes que tinham essa entrada de tom azul. E todas as partes que tinham entrada de tom azul eu fui pintando e ele foi saindo e ficando dessa forma. Eu já tinha o carro na cor que eu queria, diferente daquele primeiro azul lá, eu consegui deixar ele na cor da minha referência. Depois disso eu fui começando a fazer os detalhes de iluminação. Comecei criando um Inner Glow, que é o jeito que eu sempre faço a iluminação. Eu crio um Inner Glow, pego a luz que eu quero principal, deixo aqui ou em Soft Light, ou Screen, ou Light, mas eu vou vendo aqui o que fica melhor. Nesse caso aqui eu deixei em Soft Light. Fui mudando os parâmetros dele. Depois eu venho aqui, clico em criar nova layer. Ele vai transformar aquele meu efeito numa layer. Eu coloco tudo numa máscara preta e vou pintando de branco só onde eu quero dar a iluminação. E aí foi exatamente isso que eu fiz aqui. E aí eu tenho essa iluminação nessa parte traseira aqui, uma iluminação mais amarelada.
Depois eu fui trazendo, como esse carro ele estava nessa parte de trás, na estrada de terra, eu precisava trazer esse mood mais avermelhado para essa parte de trás. Então eu criei um Selective Color, fui mexendo nele, nos parâmetros dele, somente aqui nos neutros e nos vermelhos. Opa, nos vermelhos. Fui mexendo aqui no Selective Color, principalmente nos neutros, para trazer esse tom mais avermelhado, trazer esse mood da parte de terra. E por último, eu joguei uma curva em todo o carro, só para dar um pouco mais de contraste, deixar ele com aquele tom mais metálico, mais contrastado. Depois disso, eu já tinha o carro inserido no que eu queria da cena, e eu só precisava inserir a sombra. O que foi que eu fiz? Eu aproveitei da sombra original do carro. Se você for ver aqui, ó, no carro sem estar cortado, ele já tem uma sombra que é perfeita para o que eu quero. Eu só precisava dar uma fechada nela aqui. Então o que foi que eu fiz? Eu cortei a sombra, cortei essa sombra, coloquei em Multiply, casou perfeitamente aqui. Depois eu dupliquei ela e só adicionei aqui o que eu precisava para finalizar essa parte superior. Pronto, estava resolvido o problema da sombra. Agora eu queria trazer aquele aspecto de areia bem de leve aqui para os pneus traseiros. A parte toda traseira, tanto o pneu como essa parte daqui. E aí o que foi que eu fiz? Eu baixei o asset que vai estar disponível na descrição, que é um asset de terra. Ele é um vetor. Eu joguei esse vetor aqui, fui mexendo na perspectiva dele até que ele casasse com o que eu queria. Apaguei um pouco, deixei ele bem leve, coloquei no modo screen. Ele vem assim normal, eu deixei ele no modo screen para que ele ficasse o mais leve possível. Mexi um pouquinho aqui no fio dele, deixei só 75%. E aí, ó, vim no Hue Saturation, dei uma mudada de leve aqui na saturação. Vim aqui no Selective Color, a ferramenta que eu mais uso. Dei uma mudada, deixa eu ver aqui onde foi que eu mexi mais nele. Aqui nos vermelhos. Pronto. Ele já estava com essa estética aqui que eu queria. Fiz a mesma coisa para a parte da roda traseira. E aí eu tinha aqui, ó, a minha fumaça, a minha poeira de forma bem leve e funcionando super bem. Depois disso, para finalizar a parte do carro, eu precisava trazer todos os flares, todos os pontos de iluminação dele. Eu deixei na minha pasta lá muitos pontos de iluminação, mas esses vocês podem usar se deixarem melhor. E primeiro eu fui fazendo os flares aqui na parte da frente do carro. Então fui vendo onde eram os grandes pontos de luz. Aqui eu queria que tivesse esse ponto de luz, então eu puxei lá ele, puxei esse ponto para cá, ó. Eu dei uma apagadinha aqui nas laterais para não ficar aparecendo os cantos da imagem, o asset original. Aqui eu adicionei também um pouco, bem mais leve, ó. Aqui eu estou 50% só da força, é o mesmo flare, só que bem mais leve. Aqui eu vim, adicionei outro flare. Aqui eu adicionei mais um. E por último eu coloquei um aqui para dar uma estourada maior nessa área, que eu queria que tivesse muita iluminação aqui. Só que se você for olhar, aqui a gente tem um ambiente bem mais frio, uma cor mais fria, mais voltado para o azul, e eu achei que os flares estavam muito amarelos. Então o que foi que eu fiz? Coloquei tudo dentro de uma pasta, criei um Hue Saturation com um Clip Mask nele e diminui a saturação, para que ele ficasse nesse tom mais branco, desaturado. E aí para mim já estava perfeito. Segundo passo foi mais simples, foram só adicionar 2 flares lá na parte do deserto, da parte da areia. Adicionei um ali embaixo, um aqui em cima. Como aqui a gente já tem um tom bem mais amarelado, o sol aqui ele já está numa pegada mais amarela, eu não precisei nem mexer nisso. Já deixei aqui dessa forma, nos tons originais. Terminando isso, eu só vim aqui e adicionei um flare geral no carro, que eu sempre gosto muito desse efeito aqui fotográfico, então eu vim, trouxe essa imagem que está lá na minha pasta de flares, que eu deixei disponível aqui para vocês, posicionei ela do ponto que eu queria que viesse a luz, diminuí a saturação, apaguei os pontos que eu não queria que fossem tão fortes e mudei para screen. E aí eu tinha esse efeito aqui que para mim fica maravilhoso. Por último eu fiz alguns ajustes aqui na imagem geral de contraste, ou seja, eu fiz um ajuste aqui para dar um leve contraste. O que foi que eu fiz? Eu vim aqui em Canals, dupliquei o Green, dei um Command L,
para que eu pudesse mexer nos levels. E aí eu fui deixando mais contrastado com o que eu queria, que eu vou exagerar só pra gente ter uma noção. Mas aí eu fui dando esse contraste, copiei esse green, no caso foi esse daqui de cima, copiei esse green, joguei ele aqui em cima da minha imagem e mudei o Blend Mode para Overlay. Ele fica extremamente contrastado, mas aqui na opacidade eu vou fazendo o controle de quanto eu quero que esse contraste entre. E aí, ó, no meu caso aqui eu deixei em 20%. E ele dava esse leve contraste. Outro ponto que eu fiz foi dar uma contrastada geral na imagem, principalmente nos pontos brancos, que eu utilizei a seguinte técnica. Tem esse plugin aqui, chamado TK Luminal Mask, em que eu clico nele, e aí eu consigo definir, criar máscaras de acordo com o nível de darks e o nível de lights da minha imagem. Então eu venho aqui e coloco nível 2 de dark, e clico aqui em curva. Ele vai criar uma curva para mim com a Layer Mask desse padrão de tonalidade da minha imagem, desse padrão de contraste da minha imagem, entre tons pretos e brancos. E aí aqui eu consigo fazer ajustes só nesses tons. E aí foi exatamente isso que eu fiz aqui em cima e dei esse leve contraste. Assim, a minha imagem já estava contrastada nesse ponto. Depois, o que eu costumo fazer muito é fletar tudo isso, transformar tudo isso no Smart Object. Eu duplico, claro, e transformo tudo no Smart Object. E aí eu venho aqui no meu Camera Raw e vou fazendo os ajustes finais na minha imagem. Quais são esses ajustes? Após ter aqui no Camera Raw, eu venho, vou ajustando a temperatura da minha imagem, se eu quero ela mais quente, se eu quero ela mais fria. Vou ajustando a exposição, se eu preciso que entre um pouquinho mais de luz, se eu preciso que saia luz. Ajusto o contraste, ajusto o highlight, brancos, pretos, textura. Eu gosto muito de fazer isso aqui, que é diminuir a saturação e aumentar o vibrance. E depois eu venho aqui em detalhes e dou um leve sharpzinho, só para a imagem ficar um pouco mais nítida. Terminado de ser feito isso, eu queria trazer o máximo de atenção para o Hero, que é o carro. Então eu criei um Solid Color, botei em Multiplication, o Blend Mode em Multiply, botei a opacidade em 70% e fui pintando só as laterais ali, para que eu tivesse uma vinheta a 100% ao meu controle. Aqui, a imagem base está pronta. É isso. Vocês podem ver que não é algo difícil, é super simples, super fácil de se fazer. Vocês conseguem fazer aí, vocês abrindo o projeto, dando uma olhada em como foi que eu fiz cada efeito. Eu utilizo muito Selective Color, muito efeito para casar uma imagem com a outra. Mas a imagem é basicamente isso daqui. Ah, tem um ponto que eu esqueci de falar. Aqui, lembra quando a gente estava aqui nessa parte que tem que eu falei que depois a gente falaria sobre isso daqui? Quando eu estava finalizando a imagem, eu olhei aqui e disse, nossa, eu não estou gostando desse efeito de passagem pra lá, tô achando que tá muito claro, tipo, não tô sentindo como se tivesse um vidro. Então o que eu fiz foi só criar, dupliquei o meu fundo, dei um leve blur só nessa área aqui, criei uma máscara só pra essa área, dei um leve blur, criei uma janela, na cor que eu acharia que seria a janela, e diminui a opacidade. Só pra dar esse efeito bem de leve aqui, que aqui vai estar passando por uma janela, o que você tá vendo. E pronto, aqui tá finalizado a imagem. O ponto final é a direção de arte, que aí é bem mais simples. Eu utilizo outro plugin também, que é o chamado Composition Grading. Ele é de graça também, você consegue encontrar na biblioteca da Adobe. E aí eu coloco aqui para ele adicionar linhas guias da regra dos textos. E aí eu vou posicionando o que eu quero de direção de arte. Eu precisava ter a assinatura, então eu adicionei essa assinatura com o texto da campanha aqui. Adicionei o meu mote principal aqui em cima. Dei uma leve cortada aqui só para dar esse efeitinho aqui que está passando por trás do carro. Eu só fiz uma máscara ali. E adicionei o texto de apoio com os principais atributos do carro. Pronto. Aqui eu tinha a minha imagem feita por completo. Pessoal, o que eu queria trazer hoje era isso, mostrar um pouco de como eu cheguei nessa peça aqui
E eu pretendo trazer alguns outros vídeos, assim, mais dinâmicos, em que eu vou fazer a peça do zero já em vídeo, porque aí dá pra ver o passo a passo, que tem muito erro, volta atrás, muda alguma coisa ali. E eu pretendo fazer algo como essas duas últimas imagens que eu lancei, que foram imagens onde eu fiz tanto a foto como o retoque final. E aí eu tô pensando em ver se eu consigo trazer algum conteúdo em que eu mostre fazendo a foto, o que eu pensei e como eu fiz o setup de iluminação improvisado para criar a foto, até o ponto final da peça sendo feita por completo. Nesse daqui dá pra ver de forma bem clara como foi esse passo a passo, e eu quero trazer algo construindo junto com vocês. Então, se vocês tiverem dicas aí de produtos que sejam interessantes, que vocês querem ver, tipos de manipulações, eu posso ver até onde eu posso chegar e gravar junto para vocês. No mais, quem quiser acompanhar mais do meu dia a dia, dos bastidores, dos projetos, eu estou sempre postando lá no meu Instagram, que é esse daqui, lucasbatista.psd, e até uma próxima.